vocês sabem como é complexo entidade. Entidade, eu digo que não dá pra se acomodar. As pessoas pensam que você tá em entidade, tá tudo tranquilo, é tranquilo. Não, gente, ninguém se acomoda em entidade. Quem se acomoda não esquenta a cadeira, porque rapidinho vai embora. Na época da consultoria, eu lembro que eu atendi Nestlé, André de Gutierrez, Cargill. Gente, nem vou falar porque eram dezenas de indústrias. Batia pirataria, eu fazia mais os testes laboratoriais, produtos empreendidos que não tinham conformidade. A base de dados vai te dar CNPJ, endereço, se ela é franqueada, tudo. Nós temos mais uma nova convidada hoje para falar um pouco mais sobre o negócio, feiras de negócio. Nova convidada, que a gente tem muito orgulho, né, de trazer aqui uma mulher que está à frente de uma associação importante, que é a Abiótica, é a Ambra Nobre Sincock. Acabei de aprender a pronunciar o sobrenome Sincock, porque a gente sempre é muito próxima, né? Ou seja, muito fácil o acesso para lidar com a Ambra. A gente já trabalha há alguns anos juntas, numa parceria muito grande. Queria então agradecer a sua presença, Ambra. Obrigada por ter aceito o convite e seja bem-vinda. Obrigado, Paulo. Obrigada, Cláudia. A gente tem uma parceria muito forte com a Expo Center Norte. É muito bom estar aqui com vocês. E, sem dúvida nenhuma, essa parceria de longa data. E fazemos juntos aí um evento campeão. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Nós vamos conversar bastante coisa aqui. E a primeira coisa que a Cláudia colocou, e eu faço questão sempre de enfatizar. Ambra, muito obrigado pela confiança e credibilidade de estar aqui batendo papo com a gente. Prazer. Porque no final do dia, a gente sabe muito bem que a gente acaba se expondo de uma forma, às vezes, de uma forma ou outra, é uma exposição. E a gente tem que tirar o lado bom dessas coisas. A gente sempre procura tirar o lado bom. E, para a gente começar a nossa bate-papo, é muito importante saber o seguinte. Eu sempre pergunto assim, quem é você? Eu falo, quem é a Ambra, né? Ambra, da onde você veio? Vamos jogar lá atrás. Conta um pouquinho da sua história antes de você até chegar na Abiótica, antes de chegar na associação. Por onde você já caminhou, o que você estudou, onde você nasceu. Enfim, conta um pouquinho de trás, para a gente saber um pouco mais quem é a Ambra. Tá bom, Paulo, fica tranquila, eu não me preocupo com exposição, eu digo que não me preocupo com isso, ainda mais aqui entre amigos, que a gente tem um papo super gostoso, vai fluir muito bom e espero que todo mundo que esteja nos assistindo curta a nossa conversa como a gente está curtindo aqui. Então, bom, eu sou Ambra Nobre Sincock, eu sou engenheira e administradora de formação, eu fui professora universitária. Eu sou do interior, sou de São Carlos, então fui professora universitária na Universidade Federal de São Carlos. E você dava aula de quê? Eu trabalhava na engenharia de materiais. Olha só, que eu não sabia disso. Eu pesquisei a formação da Ambra e eu vi aqui engenheira. Agora eu entendo todas as nuances da Ambra. Agora ela entende, né? Uma pessoa cartesiana, objetiva. Processual, correto. Processual. Meu time diz que é muito fácil trabalhar comigo, porque eu te pergunto, o que nós vamos fazer, o que nós temos que entregar e até que dia? São as 3 perguntas básicas para que as coisas funcionem bem. Essa é uma característica de uma pessoa muito cartesiana. E você deu aula lá em São Carlos? Isso, eu trabalhei lá, trabalhei nos laboratórios do Departamento de Engenharia de Materiais. Para quem não sabe, que é do Brasil, São Carlos é interior de São Paulo. Isso, é interior de São Paulo, é uma universidade bastante renomada. E eu, por algum tempo, fui professora colaboradora de um curso de pós-graduação. Mas como que você chegou até esse? Já foi a sua primeira experiência profissional ou antes você já tinha passado por outros locais? O meu primeiro trabalho foi numa indústria de alta tecnologia lá em São Carlos. Depois eu já fiquei 9 anos na UFSCar, na engenharia de materiais. Depois eu mudei para São Paulo. São Carlos... Ficou pequeno. Ficou pequeno, é ótimo, né? Pensou que chique São Carlos pequeno? Muito tempo de um lado da mesa, né? Porque a universidade pública tem uma característica muito específica de uma forma de você enxergar o mercado, a indústria, a economia, o país. E eu queria enxergar o lado de lá. Então, em determinado momento, eu resolvi mudar, né? Sair da UFSCar e vim trabalhar em São Paulo numa consultoria. Até porque eu optei por uma consultoria, porque eu tinha a oportunidade de ver várias empresas. Eu não queria trabalhar apenas em uma empresa, eu queria conhecer muitas coisas, né? Sempre fui muito sedenta por aprender, conhecer.
e acabei indo para uma consultoria que me acolheu. Foi muito interessante esse trabalho. Eu digo que as coisas acontecem na minha vida em ciclos de 9 anos, porque eu fiquei 9 anos na UFSCar. Geralmente são 7, né? Geralmente são 7. Então, mas depois aí... eu fiquei 9 anos na consultoria. E a biótica você tá 6, mas a gente não vai dar esse pulo. Não. A gente vai Tem que ser voltar, antes. a gente quer saber mais. E aí você dava aula na engenharia de materiais, certo? Dava aula num programa de pós-graduação para implantes ortopédicos, né, que era uma das especialidades daquele departamento era testes em implantes ortopédicos. Uau, que interessante. Então o nosso laboratório lá na época era homologado pela Reblas, que é a rede da Anvisa. Eu era responsável por toda a parte de qualidade do laboratório, para as auditorias, acompanhava as auditorias da Anvisa. E, em determinado momento, foi criado um curso de pós-graduação Lato Sensu para essas empresas, e eu dava uma disciplina relacionada à gestão de projetos. Olha que interessante, isso te formou e te preparou para ir para a consultoria. Isso, eu fiz pós-graduação. Na verdade, quando você está na universidade, você vai estudando também, né? Claro, isso aqui é bom, né? Então, eu fiz pós-graduação também e acabei indo para a consultoria. Uma pergunta de curiosidade. Com quantos anos você começou a dar aula? Ai, não. Mais ou menos. Eu comecei a trabalhar na UFSCar, eu tinha já tinha me formado, né? Então eu tinha 24 anos aproximadamente. Eu fiquei 9 anos. Como é que você lembra disso? E você fala assim, como é que eu controlava, sei lá, quantos alunos numa sala de aula, estando tão novinha? Eu tava bem... acho que eu comecei a dar aula, eu fiquei 9 anos, eu tinha um pouco mais de 30, eu comecei a dar aula, mas nesse aspecto eu ficava bem tranquila, porque o curso de pós-graduação era focado na indústria. Então, todos os alunos desse curso de pós-graduação, eles estavam na indústria. Então, já não eram mais meninos arteiros. Entendi. Eram pessoas que estavam buscando a sua qualificação. Então, o meu desafio não era controlá-los. Era muito mais, demonstrar conhecimento. Isso, demonstrar conhecimento e repassar um conhecimento. Eu dava uma disciplina ligada à gestão de projetos. Então, que tem que ser muito bem controlado quando a gente fala de produtos da saúde, né? A gente estava falando ali eram empresas de implantes ortopédicos, então eles tinham ali uma característica muito específica, muito regulada, né? Então, a minha maior preocupação era essa. Eram alunos muito dedicados e não faziam bagunça. Que coisa boa. Já pensou a Ambra brava na sala de aula? Eu queria ter visto isso, pá. Ia ser difícil, porque eu sou tão tranquila, normalmente eu não sou brava. Eu não sou brava com Você é contundente, é diferente. Eu sou objetiva. Isso. Às vezes essa objetividade pode parecer. Nós já nos conhecemos, braveza. Nós já nos conhecemos aqui há pelo menos, no mínimo, 12 anos, a gente já se conhece. Eu acho que aqui. Um pouco mais, Paulo. Não, no mínimo, né? Sim. Sim, eu acho que 12, 13 anos. Por aí. Talvez mais, então, pouco mais. Talvez. E aí a gente tem aqui, e eu acho que nesses anos todos eu aprendi a ver essa objetividade sempre nos nossos tratos. Então acho que isso não muda. Não muda. Mas aí você veio para São Paulo. Isso. Que ano foi isso? 2006. 2006 você vem para São Paulo, já 2006. O que acontecia em 2006? Tanta coisa acontecia nessa Nossa, eu não época. vou conseguir me lembrar o que acontecia em 2006, né? Mas você veio por que motivo? Pela consultoria. Pela consultoria. Só que a consultoria, ela era do quê? Ela era relacionada à sua especialidade ou ela era de negócios? Ela existe ainda, né? Ela é uma empresa consolidada. Ela trabalhava com dois focos específicos: gestão da qualidade e gestão da inovação. Para lembrar o que acontecia em 2006, era o boom da inovação. É que tinha alguma coisa em 2006 que era forte, me fez lembrar Era o boom da inovação, né? A gente teve ali as ondas da inovação, da sustentabilidade. 2006, foi quando começam essas coisas, né? Isso, exatamente. Era o boom da inovação. Então, a avaliação da conformidade ainda era necessário, mas já não era tão quente, né? Todo mundo já sabia que precisava ter qualidade, que qualidade custa, que qualidade traz ganhos, né? Traz uma série de benefícios, mas já era o boom da inovação. Mas ninguém contava, era fazer porque era bom, mas não sabia o que isso causava. E aí vem uma nova fase, que é fazer melhor
E fazer com sustentabilidade, né? Com sustentabilidade. A gestão da qualidade trouxe muitos ganhos, né? Minha expertise, a minha formação é em gestão da qualidade. Então, eu falo disso com muito conforto, né? Naturalmente. A qualidade, ela é importante, continua importante em tudo, né? Ela tá... Só que a gente entende que qualidade é sempre fazer com melhores entregas. E aí vem o boom da inovação, né? Que é fazer diferente, né? Que é trazer novidades. E naquela época havia e ainda há, né? Só que ela mudou um pouquinho. Hoje acho que ela mudou, acho que ela é inovar alto agora. Mas na época nós tínhamos a Lei do Bem, que era a lei do governo federal que incentivava as indústrias a fazerem a inovação. E as indústrias que faziam a inovação e comprovadamente faziam e demonstravam, elas tomavam recursos do imposto de renda à pessoa jurídica para fazer essa inovação. Então você trocava ali o imposto de renda pelo investimento em inovação. E isso foi você conseguia um recurso. Isso fazia um boom. A empresa, ela, na verdade, você não conseguia um recurso, você tomava o recurso. A lei existia, você fazia a inovação comprovadamente, tinha uma série de critérios do Ministério da Indústria e Comércio ali. A partir do momento que você fazia, que você demonstrava que essa inovação era factível, que ela realmente era possível, que era foi legal. feito o P&D, a pesquisa, desenvolvimento e inovação, aí a empresa podia tomar o incentivo fiscal, ela reduzia ali o que ela gastou tributária no imposto de renda da pessoa jurídica no final do ano. Beleza. E essa consultoria, ela era especializada em apoiar essas empresas a fazer o P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e tomar esses recursos de incentivo, acoplado à gestão da qualidade. Você ficou com o tempo lá? 9 anos. 9 anos. Esse é o ciclo de 9 anos. Poxa vida. Pô, em 9 anos, 2006, então, né? 2015, 2006, 2015. Foi quando eu entrei aqui, Em 2015, eu recebi uma oportunidade, eu fui convidada para uma oportunidade de trabalhar num laboratório de qualidade, que é minha formação, numa certificadora muito grande lá em Barueri. E aí eles fizeram uma proposta muito legal, uma multinacional, uma empresa suíça, muito interessante, né? Todo mundo conhece, né? Provavelmente alguns que nos ouvem é certificado por ela. E eu fui fazer eles me contrataram, eu era gerente de desenvolvimento de novos produtos. Então, mas eu era um técnico comercial, né? Eles estavam buscando uma pessoa diferente, que tivesse essa capacidade que tivesse muita didática, né? E ao passo que tivesse esse traquejo de conversar e ao mesmo tempo e negociar técnico, coisas, né? Mas que tivesse todo o suporte técnico. Então, o que eu fazia exatamente? Eu desenvolvia ensaios, desenvolvia novas aplicações de ensaio para as grandes indústrias. Na consultoria, eu trabalhei em dezenas de multinacionais. Na época da consultoria, eu lembro que eu atendi Nestlé, André de Gutierrez, Cargill. Gente, nem vou falar porque eram dezenas de indústrias, né? Então, eu consegui o objetivo que eu queria, que era conhecer o outro lado. Aí eu tive essa proposta e eu achei muito interessante porque era um momento que eu estava começando a unir capacidade de gestão com capacidade técnica. Que apesar de que na consultoria, tratar com clientes é uma negociação, né? É sempre uma venda, né? Sim. Estamos sempre nos vendendo, né? Vendendo alguma coisa, uma ideia, né? Então eu já tinha desenvolvido muito na consultoria essa capacidade de relacionamento e gestão, mas eu vi uma grande oportunidade, então fui para essa empresa, era uma multi em Barueri, ainda ela fica lá, e fiquei por 2 anos, 2015, 2016, quase 2 anos, fazendo esse trabalho, né? Então a gente desenvolvia aplicações baseado nos laboratórios, equipamentos, todo esse arsenal técnico que já existia lá. A gente desenvolvia novas aplicações. Então, aí diversifica. A gente tinha algumas áreas, né? Então, tinha a área de foods, que eram as aplicações para testes em alimentos e
compartimentos ali, embalagens, resíduos, que a gente chama de food contact, tudo que está em contato com o alimento. Você está contando, mas assim, tá me vindo à cabeça. Então, tanta coisa que acontece no bastidor, né, da indústria, que a gente não tem nem noção. Muita gente não sabe nem... Você tá falando aqui, eu tô tentando acompanhar, mas tem coisas que a gente não faz parte do nosso dia a dia, né? Exatamente. Então, tudo que era food contact, então tudo que está em contato com o alimento. Então, desde o teste de uma Tupperware, que você guarda o alimento Se ali, realmente funciona ou não. até uma xícara, um copo, para ver se não vai transferir coisas que não deveriam, elementos contaminantes para o seu alimento. Eles tinham têm a área de escolar, testes para materiais escolares, ou seja, cosméticos, uma gama de coisas. Food contact, brinquedos, automóveis. Ou seja, então, a brincadeira é olha, séria, a Ambra né? tendo contato com todos os segmentos das feiras do aí Brasil. diversificou, né? Passaram todas as feiras agora. Passaram todas as feiras na mão da Ambra. Acho que assim, se eu pudesse contar a coisa mais interessante que aconteceu na consultoria, foi o meu primeiro relatório. Meu primeiro relatório, eu fiz um relatório super completo do projeto que eu estava, entreguei, fiz toda a pesquisa bibliográfica, contextualizei o problema, rodei a metodologia de projeto, entreguei o relatório e fiz as considerações finais e melhorias. Meu chefe, que é um italiano, era meu chefe, mas é uma pessoa, ele é vivo, evidentemente saudável, ele leu tudo, falou assim, me chamou e falou assim, incrível o seu relatório. Incrível. Eu falei, que bom. Só que é o seguinte, nada disso serve. E puxou a última página. Essa página é incrível. Mas isso aqui não precisa, não. Eu acho que meu relatório tinha umas 80 páginas. Eu nem me lembro mais. Era enorme. Eu falei, como assim? Como assim? Não sei. Porque, olha a paradigma. Eu vinha de universidade. Universidade, a gente faz o quê? Valoriza a gente o conteúdo. Contextualiza. A gente Você vai para a floresta para depois lá no final chegar na árvore. Então, eu tinha essa característica. E o que ele me mostrou naquele momento? Que a indústria tem uma outra característica. A característica é, qual é a solução? Aí eu brinquei com ele assim, né? Aí eu falei assim, mas muito rápido, né? Porque ele quer a solução rápida, a linha tá rodando. O que a gente vai fazer? Você deixou... Desculpa te cortar, mas você deixou aqui já um toque legal. Porque toda vez que eu pego alguma coisa que tá rolando na nossa conversa, que dá um toque, eu procuro frisar. A diferença básica dos times das coisas. Você acabou de dizer exatamente isso. Os times e os objetivos, né? Você tá a universidade você estuda, você tem tempo de fazer uma pesquisa bibliográfica, ver que está rolando no estado da arte daquela tecnologia. Legal. Né? Você contextualiza, e no caso da indústria, ela tem pressa. E ela tem prazo. Ela tem prazo, ela tem um problema, ela tem que resolver. O tempo custa, né? Mas custa para o governo também. Que quem está na universidade não tem muito essa noção de que custa muito, né? Mas pensa no seguinte, pensa em quem está estudando ainda, que está lá na faculdade mesmo, fazendo, não importa, pesquisa ou não, mas que está naquele time ainda de achar que o mundo, ele é uma caixinha da Alice, vai rodar tudo bonitinho. Não vai. Não vai. Vai rodar, a pessoa a gente tem a noção, né? De que a gente vai rodar em torno do estado da arte daquilo e não vai. Não vai. E aí foi muito engraçado, porque ele, de um modo muito generoso, ele é uma pessoa extremamente generosa, tenho uma gratidão enorme por ele, eu aprendi muito com ele. Incrível, uma pessoa incrível, rápida, inteligente. Quero saber quem é. Depois eu conto. Super generoso, e eu aprendi muito. E aí ele falou, não, mas isso aqui ficou ótimo, tá? Mas a gente só vai usar isso. E puxou uma última folha, que mas aquilo foi ensinamento, né? Foi um ensinamento incrível. E aí ele falou assim, a diferença é que na universidade você se contextualiza para concluir. Aqui a gente conclui e se a empresa perguntar, a gente contextualiza. Perfeito, eu achei, como eu sempre fui muito flexível e adaptável, para mim foi ótimo. Eu falei, nossa, que maravilha, vou reduzir o tempo de relatório em 10%. Vou concluir. Mas veja bem, mas você precisa ter a base... Exatamente. Para poder defender aquilo que exatamente. você está... Você concluir, não saber por que você fez aquela conclusão. Pode ter sido apenas um chute. E quando você fala de processos industriais, processos estruturados, você tem que entender tudo isso para que isso faça sentido e que você não tenha um retrabalho porque você realmente atacou a causa do problema. Né? E não tratou efeitos, você tratou a causa do problema. Então eu reduzi naquele momento meus relatórios a 10% do tempo e assim foi 9 anos. E trabalhos incríveis.
incríveis. Mas aí, Ambra, você estava falando que foi nesse momento que você teve contato com entidades, certo? E aí lá... daí foi o seu primeiro caminho para ir para a biótica. Exatamente. Aí o pessoal do comercial atendia... Pegou ali alguns projetos com entidade. E aí é difícil se adaptar a atender entidade. E aí meu chefe, que era muito rápido na época, disse assim... Você tem talento para entidade, você veio de universidade, você sabe conversar com eles. E aí eu comecei a atender entidade, eu atendi a ABIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil, eu atendi a Bimoto, Associação Brasileira de Motopeças, eu atendi a NIP de pneus, eu atendi várias entidades, inclusive a biótica. E na biótica eu fazia um trabalho muito técnico, eu era responsável pelas normas técnicas, eu era a ponte entre a biótica, que é a gestora do comitê, e é até hoje, a gestora do comitê técnico o comitê de normas técnicas da BNT, que é o CB49, e a BNT, porque a BNT pede que a entidade tenha uma pessoa técnica. E aí, como a biótica não tinha, ela contratou a consultoria, uma pessoa técnica. E como o meu chefe dizia, não, você se dá bem com a entidade, você vai lá resolver o problema desses caras. E começamos a fazer normas, né? E hoje a gente tem praticamente o acervo completo da ISO, né? E aí você se aproximou mais da biótica? E aí eu me aproximei da biótica, e aí eu basicamente começaram só a me dar entidade. Falou, puxa, você se dá bem com esse povo da entidade, você vai ficar com as entidades. Eu falei, entendi. E a biótica é a Associação Brasileira da Indústria Óptica. Exatamente. Então, comecei a atender entidade, basicamente atendia outras empresas, atendi dezenas de multinacionais, mas comecei a atender entidade. Eles acharam que o meu chefe achou que eu me dava bem com as entidades. Eu acho que ele tinha razão. Ele tinha razão. Você vê que pessoa Eu acho que a pessoa que tinha sabia o que estava falando. E aí ele sabe que você hoje está na biótica como diretor executivo? Ele é muito meu amigo até hoje, ele é uma pessoa incrível, legal. maravilhoso. É um orgulho, né, saber que uma pessoa boa. que você ajudou a construir uma carreira chegou Fico lá. seguindo ele lá nas redes sociais, ele é surfista, surfa até hoje. Olha adoro seguir ele lá nas redes sociais. Fico lá só olhando. E desse passo, dessa proximidade com a biótica, como é que virou a biótica, né? Bom, em 2015 eu saí da consultoria. Eu fui para essa multinacional e aí eu não fazia mais consultoria. E a biótica me ligava, né? Na verdade, não era bem a biótica que me ligava, eram as pessoas do comitê, a BNT. Ambra, você precisa voltar. O pessoal precisa de você no comitê. Eu falei, mas como assim? Ficaram sem... Ficaram órfãos. Órfãos. E aí, Ambra precisa. Eu também fazia um trabalho para biótica de combate à pirataria. Na verdade, os escritórios de advocacia faziam lá o combate à pirataria. Eu fazia mais os testes laboratoriais, quais os produtos empreendidos que não tinham conformidade para serem destruídos pela Receita Federal, que é um trabalho que a gente faz até hoje na biótica. E aí, o pessoal do combate me ligava. Ambra, pelo amor de Deus, eu tô cheia de amostra aqui, o que eu faço? Sei lá. Ambra, mas preciso de você. Aí ligava o pessoal, Ambra, não tá dando certo lá. Colocaram lá uma pessoa lá no comitê, mas não tá andando. A gente precisava de você. E assim foi mais de um ano. E aí eu ajudava sempre no que eu podia, né? O pessoal da consultoria também me ligava, e tal coisa, sei lá, acho que tal coisa dá certo. Então assim, eu ficava me relacionando sempre com a consultoria e sempre com a biótica. O pessoal da BIT também ligava, mas era menos frequente, da Bimoto também. Mas aí a biótica, assim, colou e fiquei um tempo, até o momento que a biótica oficialmente, né, o ex-diretor, né, que me antecedeu, me ligou e falou, olha, a gente queria que você voltasse. Falei, mas a consultoria não mandou ninguém? Mandou, mas não deu certo. Aí eu falei, nossa, meu chefe tinha razão, eu me dava bem com a entidade, eu tava vendo, não é fácil. E aí acabei pensando, ele já tava meio cansadona, assim, eu moro na Zona Sul, até Barueri, todos os dias, que naquela época nós não tínhamos o famoso híbrido, home office, né? Todos os dias era 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Ficava 4 horas num carro, não tinha condição, E ir pra né? Santa Maria é muito mais rápido. Exatamente. Faz parte. Cansativo. E aí desisti, falei, não, acho que eu vou... Cedeu aos encantos da associação. Cedi aos encantos da biótica. Quando os outros souberam, as outras entidades, você não tem um dia pra gente? Aí eu falei pra biótica, quantos dias você quer? Porque o consultor trabalha por dia, por hora, né? Eu quero 3. Aí outra entidade, não, eu fico com os outros 2, mas tinha uma outra, mas não posso ficar um com cada um? Pode. E aí eu me dividi, ficava 3.
Voltei, o pessoal lá da empresa também ficou chateado. Não, mas a gente já tem grandes planos para você. Talvez você vai ser nossa Rede América Latina. Eu pensei, mais longe da minha casa? 2 horas já para ir voltar para Barueri. Mais longe ainda? Não. Aí disse que não tinha interesse e voltei a fazer esse trabalho diretamente com as entidades, né? Porque eles estavam me chamando e tal. Voltei a fazer esse trabalho diretamente com a entidade até 2019. Até a véspera da pandemia, né? Isso, até 2019. Na verdade, até a véspera. Olha como entrando na feira agora. Olha como essa feira é importante nas nossas vidas. No dia da feira, no primeiro dia da feira da Expo Óptica, em 2019, o meu antecessor pediu as contas. Então, eu te conheci com o anterior diretor executivo. Então, você era consultora. Eu era consultora. Olha! Porque fui ficando 16, 17, 18, 19, aí foram me então dando... você era consultora, Isso. Só que você nunca passou pra gente que era consultora. Pra mim, a Ambra é a Ambra da nunca biótica. Passou falando, nunca demonstrou. Isso que eu quero dizer, nunca passou essa sensação de que você não era o cargo da associação. Pra mim, você era a associação, sempre foi. Isso foi muito legal. Acho que é legal que ela tá falando, que é assim, acho que isso é uma coisa bacana. É o fato de você estar tão dentro do processo que em nenhum momento transparece que você estava de passagem ou não. Para nós, do outro lado da mesa, nós estávamos relacionando com uma pessoa que representava, sim, a abiótica nos seus maiores interesses. Que bom, isso é uma alegria, porque isso pode ficar bem acho com que isso é bacana, mesmo. Porque esse profissionalismo, né? Você está dentro de um processo ao qual você acredita. E aí, exatamente isso. Em 2019, meu antecessor pediu para sair, e aí o conselho estava em busca de uma outra pessoa. Em algum momento eles me avaliaram e me pediram, me perguntaram, me propuseram: você quer ficar como a nova diretora executiva, né, que é diretor-presidente lá, estatutário, que a gente chama, dentro do estatuto e tal? Na verdade, assumi o lugar que era do meu antecessor. Falei, ok, mas aí precisa de um tempo integral, né? Que foi uma proposta deles. Sim. Então eu deixei as outras 2 entidades, deixei de prestar serviço para essas 2 entidades, que são queridíssimas, tenho ótimas recordações deles, fizemos trabalhos incríveis, e acabei, a partir de 2019, me dedicando integralmente à biótica. Depois da feira. Depois da feira, porque o meu antecessor pediu, a gente foi até um boom, porque ele pediu as contas bem no primeiro dia da feira, foi um pouco traumático para todo mundo. Mas depois disso, ele ficou mais um tempinho, né? Fez a transição e o conselho me convidou. Desde então, 2019, maio de 2019, a feira a gente faz em abril sempre. Sim. Então ele ficou até maio. E a partir de maio, eu fiquei integralmente. Maio de 2019. Não posso deixar passar, porque é assim. Como passou rápido. E aí eu vou me juntar um pouco nessa história, tá? Pelo seguinte... Eu acho que foi quando eu te conheci. Eu acho que eu te conheci foi antes. Não, foi bem antes. Foi bem antes. Eu acho que eu te conheci. A biótica estava na Santo Amaro. Isso. E a biótica depois foi para Santo Amaro, mas em outro endereço. Depois foi para Pensilvânia, depois foi para o Massachusetts. Mas como é que eu vou me conectar com essa história? Porque assim, você assume a entidade no momento que estava todo mundo da ladeira acima. Isso. A feira de 2019, o evento de 2019 foi super sucesso. Então, mais ou menos. A gente tava vindo... Mas você tinha uma visão de 2020 fantástica, não tinha? O que aconteceu, né? A gente não fazia no Expo Center Norte. E a feira, ela era uma feira muito pequena. Então, eu acho, se eu não me engano... Fazia aqui, saiu. E nessa foi saída... América. Pode falar, a gente fala aqui no podcast. A gente fala de todo mundo aqui. A gente fala de todo mundo aqui. Na verdade, a feira acontecia, ela não acontecia aqui, ela veio pra cá, depois ela saiu daqui, depois ela voltou. Exatamente. Porque o que eu tô me conectando com você, na verdade, é assim, é o momento que você assume uma entidade que que tem um evento que está se consolidando, vamos chamar assim. Eu diria... Que está tentando se colocar de volta e recuperar-se. Eu diria que eu assumi a entidade no olho do furacão. Pior do que o olho do furacão, veio uma pandemia depois. Isso, por quê? Deixa eu te contar essa história. A feira, ela foi para a Zona Sul, ela estava na Zona Sul, ela não estava crescendo, ela estava
Está parada. Estabilizada, e ela era menorzinha, bem menorzinha. Eu não me lembro agora, mas ela tinha 45, 50 expositores apenas. Era pequena. Uma feira pequena, acho que nem 8.000 metros. Então, uma feira pequena, tinha algumas questões ali. De uma feira que já teve seus já foi 19. Já foi 2 pavilhões, Isso, né? isso. Porque a feira, acho que ela tem, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela tem próximo de 30 anos, mas ela está com a Biótica há 22, ela foi Francal. E quando ela foi Francal, ela era uma feira maior, depois ela se consolidou, depois ela diminuiu. Isso mesmo. E agora ela ampliou de novo. Então a gente tinha ali algumas questões. Então já tinha alguma questão ali. E vocês sabem como é complexo a entidade. Entidade, eu digo que não dá para se acomodar. Sei é muito. Não, as pessoas pensam que você tá em entidade, tá tudo tranquilo, é tranquilo. Não, gente, ninguém se acomoda em entidade. Quem se acomoda não esquenta a cadeira, porque rapidinho vai embora. Porque é complexo, a gente tem as questões que o próprio cliente é o seu chefe, né? Porque você tem o cliente. É isso mesmo. E você tem a sua estrutura ali de liderança. Dentro da entidade, todo mundo é dono, todo mundo é associado, todo mundo é dono. Troca, né? E todo mundo é cliente da entidade, é cliente da feira. É isso aí. Então é complexo, as pessoas usam muito chapéus e você você precisa cuidar de tudo isso. Eu digo que a gente ser uma diplomata, a gente né, tem que usar muita diplomacia. A nossa jurídica, ela é incrível, né? Ela começou a trabalhar em 2019 com a gente. Quando eu cheguei, eu escolhi ela por alguns motivos, tal. E ela falou assim: Ambra, o dia que o Itamaraty descobrir a sua diplomacia, a Biótica tá perdida, porque você vai embora. Porque eu não conheço ninguém, porque ela brinca, a gente faz até um certo ponto as coisas, depois não dá mais certo, a gente chama a Ambra, porque aí ela tem que resolver. Por quê? É complexo, a gente tem a sensação de você estar com várias bolas no ar, que você não pode deixar cair nenhuma, que você tem que ficar atento o tempo todo a elas, né? Mas isso é entidade, a vida da entidade é uma vida diferente. É isso, é uma vida diferente. Desculpa, acho que agora eu é que tenho que me colocar ao lado, porque são 2 presidentes de entidade falando. O BRAF e a Biótica. Não, mas nem é por isso, porque o que eu me conectei foi com o momento que logo depois vem a pandemia. E aí teve várias coisas interessantes, olha só. Eu cheguei, a entidade tinha alguns problemas estruturais de questões com a feira, questões da própria entidade. As pessoas não estavam assim tão satisfeitas. Desacreditada. Essa é a palavra. Você não quer usar, mas eu posso. Desacreditada. Porque é normal que os associados comecem a questionar. Alguns questionamentos e tal. E aí, isso aconteceu em 2019, a feira não tinha sido tão bem avaliada, as expositores não tinham gostado muito. Então, tinha ali uma série de problemas e que a gente começou a sanear. Então, vamos resolver. E eu sou muito processual, né? E muito objetiva e cartesiana. Então, precisamos arrumar o processo, precisamos organizar as pessoas dentro desse processo, precisamos entender os objetivos desse conselho, que é o principal, porque o deliberativo de uma entidade é o conselho, né? Ele delibera nós, executivos, vai lá e põe a mão na massa. Realizamos e entregamos, né? Exato. Então, vamos organizar esse processo, vamos organizar essas pessoas dentro desse processo, vamos entender o que eles querem receber, vamos fazer as entregas adequadas. Então, a gente estava exatamente nesse processo em maio, junho, julho, até dezembro de 2019. E íamos realizar, Tudo em 2020. Isso, já tínhamos contratado a Expo Center Norte em 2020. Verdade. Isso, agora que eu lembrei. Porque a volta era pro Expo Center Norte foi promovida por mim. Nós trouxemos de volta pro Expo Center Norte. A nossa conversa foi, bom, legal, vamos fazer de novo, vai dar certo, você vai crescer, acredita nisso. Você vai dar certo. Ele mentiu pra mim, porque veio a pandemia. Não, mas deu certo, porque hoje a Ambra já tá com o pavilhão vermelho inteiro, com estandes incríveis. Pedindo pra aumentar, e o Expo Center Norte aqui não tem espaço. Isso, pedindo pra aumentar. Não, a gente... Então a gente acabou... Aí veio a pandemia. Aí, quer dizer, na verdade, assim, passou um pouquinho... Tava tudo certo pra gente realizar em abril de 2020, a primeira feira que eu faria. E começou o movimento de fora do Brasil, começou na China, vinham as informações. Isso. Aí daqui a pouco esse negócio mudou para a Itália. Vai ter carnaval? Não vai ter carnaval no Brasil? Beleza. E você tem muita influência da Itália nesse processo.
Sim, porque as Porque a principais marcas são italianas, os principais sim. associados, Certo. os principais produtos. E os dois loucos estavam lá na Itália nesse momento, né? A gente Nós tava em nós estávamos na Alemanha, tipo, nós fomos pra Milão. Milão, o berço da ótica. No restaurante, grudado com todo mundo. Eu E não sei nós como que a gente não voltamos, pegou nós Covid. voltamos em um dos voos, se não no nosso, algum Quando outro. expulsaram Foi. as pessoas dos países, vocês foram A expulsos gente do voltou no voo. mesmo Nós dia voltamos no mesmo dia que que teve o primeiro caso de caso. Covid. E aí a A gente gente nem voltou. sabe se estava no mesmo voo. Isso, porque veio de Milão. Sim, Aí veio a pandemia. isso. A Ambra não tinha ainda a experiência da presidência ou da diretoria da feira. da Biótica. Tava saneando um monte de problema ainda. Beleza? Fortalecendo o time, a E equipe, e não tinha realizado o primeiro evento. E com tudo isso aconteceu Uma a pandemia, E aí? exatamente. A minha pergunta foi, por que na minha vez, né? Dá tudo certo, porque que na minha vez é Você sabe tudo mais que- difícil. Você sabe que durante a pandemia, eu pensava assim, poxa, teve um cara que me acompanhou muito até eu aprender tudo aqui, que me ensinou um monte de coisa, que foi o Sérgio Pasqualin. Pô, o Sérgio me deu uma passagem. Em 2015, ele sai. E eu fiquei sozinho para comandar esse negócio. E, lógico, impossível não ficar inseguro, impossível não ter momentos de insegurança. Natural. E aí, quando tinha alguma fase, alguma coisa que acontecia, que eu não sabia muito bem como é que eu ia lidar com aquilo, pegava, sem zero dúvida, telefone na mão. Sérgio, pô, tá acontecendo tal coisa. O que você fez com isso? Como é que foi aquilo? O que eu faço daqui pra frente? Me dá uma luz. E assim eu ia. Quando foi em 2020 que isso aconteceu, não tinha o Sérgio mais, ele tinha falecido. Aí não tinha mais E pra mesmo que quem tivesse, perguntar. não tinha uma pandemia pro Sérgio falar, como que você passou por isso? Tá não, bom. não passei, não. Mas pelo menos era alguém para dar uma outra. Isso. E aí eu só tinha. E aí nós nos isolamos, todo mundo se isolou. Exatamente. E a gente conversava, eu e a Cláudia conversávamos Muito. todo dia, toda hora praticamente. Sim. Mas tinha um grupo de coisas para serem feitas. E o mais importante era não perder a continuidade deste negócio chamado feira. Para ninguém, para nós e para todos os clientes. E eu lembro que uma das conversas, não sei se você vai lembrar, lógico, provavelmente sim, nós tivemos. Porque assim, e aí? O que eu faço com esse negócio? Eu lembro. E foi a partir da sua decisão, Que bom. e é fato, e foi rápida, como eu digo, que essa triangulação aconteceu e o mercado ficou, e as datas ficaram travadas então a gente começou a entrar naquele processo, não cancele, adie, reprograme. Exatamente. E foi assim. Mas dentro da associação, foi fácil tomar essa decisão? Não, não foi fácil, né? É assim, até por conta da minha característica, eu sou muito objetiva, e por ser muito objetiva, muito cartesiana, analiso muito dados, não consigo tomar decisão sem dados, né? Então eu tomo uma decisão muito rápida e baseada em fatos ou dados estruturados, as decisões começam a ficar mais assertivas, evidentemente. E aí, evidentemente, o associado também, o conselheiro, confia mais, porque você leva os dados, né? Faz análise. Aí nós voltamos naquilo da faculdade, né? Exatamente. da consultoria. Da consultoria, vender essa ideia de fato de forma organizada, para que ela seja entendida rapidamente. E o conselho rapidamente entendeu e falou, ok, vamos para frente. E o Center Norte? Eles vão aceitar? E aí que eu digo que aí começou, que o que era um namoro virou um casamento, né? Porque a gente tinha realizado ainda, então era só namoro, virou casamento. Por quê? Porque a gente foi muito bem recebido por vocês. Então a gente tomou decisão rápida, não ficamos sofrendo juntos e rapidamente vocês concordaram em transferir a minha data para o próximo ano sem nenhum custo adicional. A gente tinha ali as questões, mas é pandemia, tem custo, não tem custo? E a gente foi muito felizes no casamento, porque a gente não teve nenhum transtorno, né? Vocês entenderam, a gente... Qual o nosso critério básico? A gente não vive. A gente não vive de evento que não acontece. Exatamente. Então, Só vive esse é o nosso mantra. Exatamente, a gente também, só de evento que acontece. Então já rapidamente reagendamos e para o próximo ano, e aí a gente foi feliz nisso, acho que foi muito bacana.
tivemos todo aquele trauma da pandemia, aprendemos muito, não há nenhuma situação, pro bem ou pro mal, que a gente não aprenda. Ô, Ambra, eu vou pegar gancho aí nessa aprendizagem, porque desde lá até agora se passaram já 6 anos, né? 6 anos de uma diretoria executiva, com pandemia, você tomou uma decisão até de todo mundo ir para home office, depois você agora reviveu Ai, e detalhe, tá? Não vou, desculpa te cortar. Sim. Quando eu vou para o Braf, a história do home office veio de você. Porque você também teve essa atitude muito rápida. Foi muito rápido do home office, também. Tá? Exatamente. Então, mais uma para você ficar guardado com você. Continua. Vocês estavam lá na Pensilvânia e eu lembro que você falou, não vamos, né, ter custo, a gente precisa manter os empregos, a gente precisa fazer a gestão. E agora você retomou o escritório de novo e você aprendeu muito nesses 6 anos, né? Hoje, o que você pode dar de dica aqui para quem está assistindo a gente sobre gestão de associação? E depois eu vou pedir as dicas sobre uma feira de sucesso, porque eu também vou embarcar nessa. E você chegou aqui com 10 mil metros, hoje já está com 19 e explodindo, né? E pedindo mais. E pedindo mais. Então, qual é a dica que você dá para quem trabalha em associação e quer saber 3 pontos importantes para gestão de associação e 3 pontos importantes para uma feira de sucesso? Eu acho que, primeiro, associação é relacionamento. As pessoas não vão na associação querendo comprar coisas, que você faz uma entrega quantitativa. Então, relacionamento, elas querem se relacionar, elas querem saber quem está do outro lado, elas querem entender quais são suas entregas de valor. E eu tenho associado que eles querem conversar, eles querem te ouvir, eles querem saber o que você acha. Aí você faz com prazer, né? Com o maior prazer, evidentemente, né? A pessoa quer te ouvir, isso é maravilhoso. Então, assim, relacionamento. Eu acho que o primeiro ponto é relacionamento. Segundo, ao contrário do que as pessoas pensam, a entidade é tranquilo. Não tem nada de tranquilo, pelo contrário, você tem que ser rápido, tomar decisões muito rápidas, muito embasadas, né? Com dados, fatos concretos, porque com isso, você vai embasar e não vai ter os prós e os contras, né? As pessoas entendem, nossa entidade são pessoas muito inteligentes, elas entendem as coisas rapidamente, se bem esclarecidas e estruturadas, e tomam decisões rápidas. E o terceiro, que eu acho que é interessante, é o efeito manada. Eu digo que Você sempre fala isso, é verdade. Eu sempre digo isso. Verdade. Associação é efeito manada. Eles são grandes, eles são muitos, e você tá na frente. O que acontece se você não sai da frente? Vão passar por cima. Eles vão passar por cima. Eles vão te pisotear e não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar junto com eles na frente, andando do lado certo, né? E assim, todos precisam estar, de certa forma, satisfeitos. Eu digo que eu nunca vou agradecer a todos, o último que tentou morreu crucificado. Quais são as principais entregas da associação? Isso, mas a gente precisa que a maioria esteja satisfeito. Porque eles estão bonitinho ali, ó, efeito manada. De repente, um resolve pro outro lado. Tem que buscar. Se você não buscar rapidamente, todo mundo vai junto. Todo mundo passa em cima. Todo mundo vai junto, né? Por quê? Porque é natural dos setores. Se você pudesse elencar 3 entregas das mais importantes que uma associação tem que ter. Uma das coisas que eu comecei a estruturar quando eu cheguei em 2019 é realmente portfólio. Porque nós somos uma entidade, vivemos de associativa. Nós não vivemos de doação, né? Doação, a pessoa te dá, ótimo, você doou, muito obrigado. Não, a gente não vive de doação, a gente vive de filiação. Filiação é serviço. Então, eu preciso ter entregas muito bem estruturadas. Então, filiação é serviço. É serviço, filiação é serviço. Disso. Então, você precisa entregar produtos e serviços para os seus associados. Tá. Isso vai mantê-los na entidade. E algumas coisas que nós fizemos em 2019, né, eu estava justamente chegando, né, tinha alguns problemas com a feira, foi exatamente estruturar portfólio. E uma das perguntas que eu fiz para o conselho foi, somos um promotor ou somos uma entidade? Não, somos uma entidade. Então nós somos uma entidade que fazemos uma feira? Exatamente, então feira entrega. Isso muda tudo, né? Muda absolutamente tudo. Feira absolutamente. É entrega. Para a entidade, claro. Do nosso ponto de vista, definido pelo nosso Conselho de Administração desde 2019, que essa foi a pergunta que eu coloquei, nós somos uma entidade. Uma entidade setorial. Se você se posiciona como entidade, a feira é entrega. Se você se posiciona como promotor, a feira é o negócio. A feira é um produto. É o produto, é o seu negócio, é o seu business, tá né? Perfeito. Então, o nosso core business
é entidade. Então, se eu sou uma entidade, eu preciso ter entregas estruturadas, em tempos oportunos, estar atento às demandas que o nosso setor tem, que o nosso associado tem, e uma das entregas é a feira. É uma entrega importante? Grande, é uma feira importante e grande, mas é mais uma entrega. Não é a única, né? Não é a única entrega. E com isso, eu fiz uma proposta, na época foi uma proposta minha para o nosso conselho, que eu tive aquele insight, depois eu entendi, falei, nossa, foi Deus, né? Foi por Deus, porque depois veio a pandemia. Então, eu fiz a seguinte proposta. Sendo uma entidade, vamos viver de associativa? A feira pode ser barata, pode ser simples, e pode ser desejada. A gente não precisa viver de recursos da feira. Vamos viver de filiação? A galera olhou e falou, não é possível, porque naquele momento a feira representava o dobro do de que recurso do que a mensalidade associativa Exatamente, representava. mas a minha proposta foi o contrário, inverter isso. Quantos associados você tinha lá? Eu tinha 63. E hoje? 253. É isso. É que você está tocando num tema que foi pauta de reunião até mais cedo da UBRAF. Que exatamente é esse. Você corre atrás do associado, corre atrás das empresas para virar associado. Chega uma hora que eu acho que você tem que começar a correr atrás. Deixar que as empresas queiram ser associadas. A gente Por conta das suas entregas. Isso. A gente já está nessa fase. Não é Depois isso, de é isso 6 mesmo. anos, estruturando o portfólio, mudando a característica da entidade, entregando produtos de qualidade, inclusive a feira, expandindo, entregando. Hoje a gente já tem essa característica. Olha que legal. Quando eu olho na base de dados da Receita Federal, nós temos cerca de em torno de 600 fornecedores, porque a Biótica é a Associação Brasileira da Indústria Óptica. Com 28 anos de existência, a Biótica também, o mercado mudou, né? A produção industrial do mundo todo mudou para a Ásia, diríamos assim, e no Brasil não foi diferente. Então a gente também se adaptou e deixou de ser uma entidade só de indústria, passou a ser uma entidade de fornecedores. O mercado óptico se consolidou? O mercado óptico se consolidou no sentido de que nós temos players muito importantes e que eles não são só indústria. Hoje nós aceitamos como associado a indústria brasileira, o distribuidor, o importador e o franqueador. E que tipo de empresa? Toda empresa que tem um produto ou serviço para oferecer ao varejo óptico, que é o nosso principal cliente, a nossa principal rede de distribuição de produtos do setor é o varejo óptico. Sim. A gente até vende alguns produtos fora de loja de óptica, porque não tem regulamentação, mas eu diria que 90% é o varejo óptico. Então, tendo um produto ou serviço para ser oferecido para o varejo óptico, ele pode ser um associado. E começamos a expandir. E quando eu olho o CNPJ desses fornecedores, que é o franqueador, eu não associo loja de óptica, tá? O franqueador, o importador, o distribuidor e o fabricante, que eles têm um KNAI específico, eu não tenho 600 KNAIs no Brasil, não chega. Como a gente tem muita pirataria e ilegalidade de produtos, existem muitas empresas que também não são interessantes, não são empresas corretas, para ter na associação, idôneas, que elas vão estar na associação. Então hoje, quando a gente olha, a gente não chega a 400 CNPJs desejados. Eu tenho 253. Você já está com mais de 50%. Mas esses são para ser associados. Isso. E aí o universo de expositores? Então, e aí, é exatamente aí que tá eu acho que tá a magia, tá a mágica do negócio. Então, uma vez que nós decidimos que nós somos a entidade, que nós temos várias entregas, e você me perguntou 3. Então, inclusive a gente tem um portfólio, a gente tem um book de entregas. Hoje já tem um book, o pessoal de comunicação já fez um book. São tantas entregas que não dá mais para elencar, são muitas. E por que são muitas e diversas? Porque eu tenho empresas de todos os portes. Eu tenho a grande indústria, tenho a pequena indústria, tenho o grande distribuidor. E de segmentos variados dentro da mesma cadeia, dentro da que nós chamamos de categorias. Então, eu tenho a categoria de armações, de lentes, de solares, de acessórios, né? Então, são muitas
rápidas entregas. Então a gente acaba tendo um portfólio grande de serviço para atender toda essa gama de associados. Você precisa ser associada da Ubraf para explicar para a gente e fazer isso tudo lá dentro. Ah, vai ser um prazer. Porque Vai ser vai Olha ser o Paulo bastante. prospectando. Somos sempre vendedores, já falamos disso Porque hoje. assim, a gente está falando disso hoje. Eu estava falando disso hoje com o time. Somos sempre vendedores, claro. Mas enfim, segue. Bom, aí com isso a gente tem um portfólio grande de serviços, mas assim, que eu posso te contar de três, você me perguntou três. Três que é a fazem, feira. as três que fazem mais sucesso. Vai, vou anotar, A feira, eu não diria que é a feira. Não? Porque de 253 associados, eu só tenho 140 na feira. Então a feira não é o concurso. Não? O que Hoje que ela é? não, ela é importante, ela é o nosso grande encontro de setor ótica, eu quero falar disso para vocês depois, porque a gente vê feira de um jeito completamente diferente, mas não é a minha principal entrega. Hoje os três produtos mais importantes da entidade são mapeamento setorial, né? Hoje a gente já tem uma relevância nos nossos números estatísticos, a ponto do Eyewear Intelligence, que é o periódico de ótica mais importante do mundo. Você falou uma coisa importante. A primeira coisa são números. Os Dados. números, isso, dados setoriais. Dados Porém- setoriais validados, chancelados. Isso, são os dados oficiais da biótica. Quem que audita? Nós fazemos metodologia própria e a gente tem auditoria independente. Cada ano é um auditor que a Então gente são contrata, números mas são grandes, auditados. sempre são bons auditores. Tá, essa aqui para mim já está gravada porque é a minha também. Isso, desses dados setoriais, por quê? Por que eu acho que ele faz tanto sucesso? É o principal produto que mais procuram. 100% dos meus associados querem saber disso. E você 100%. você devolve esses números de forma gratuita para o associado? Eu tenho dados mensais, Tá. semestrais e anuais. Eu tenho dados de PDV, quanto nós vendemos na ponta do varejo, quanto nós vendemos por categoria de produto, quanto vem de armação, tanto em número. Como é que você entrega isso para o associado? Eu entrego todas as bases de dados. Eles têm uma área que Sem eles custo. sem custo nenhum. Tá no custo Tá do no custo da associado. associação. Tá na- Ele não paga uma Nenhum parte. serviço abiótico é cobrado. Nenhum, absolutamente nenhum. Basta E você aí, se filiar. e tem uma pergunta super crítica aqui. Esses dados, eles são encontrados no mercado? Você busca de associados ou de qualquer lugar? Nós temos metodologia própria. Tá, mas ele só é números de associados ou ele é geral? Não, ele é número geral. Ótimo. Ele é tamanho de mercado. Que bom. Então, Já recebeu todas as respostas Toda- para as suas dúvidas, todas- Paula. porque- Não, é tudo que eu tô querendo porque hoje. que é a primeira coisa que Entendeu? uma... Sim, Qual a sim. primeira coisa que uma empresa quer quando ela se associa? Ela fala, eu tô participando... Eu tô participando de um mercado. Faço Claro. parte do mercado. Que tamanho que é esse Se eu Sou vou para a player. associação, a associação Que tem tamanho que tem esse mercado? Exato. Qual que é o meu market share? Quem são os principais competidores? Isso. Quanto vende desse produto em unidades, em valor? Quanto isso vai chegar na ponta do E é a varejo? associação que tem que responder Exatamente. isso, porque se a Então, nós associação temos- não responde, quem responde? Nós temos metodologia própria. Você entendeu a minha indignação, a minha provocação lá E os nossos- no Rio? Então tá bom. E os nossos dados, uma vez validados, hoje nós temos parceria com o principal veículo de ótica do mundo, que é o Eyewear Intelligence. Nós temos termo de cooperação com eles, e eles publicam os dados do setor ótico no mundo inteiro, e os dados do Brasil são os dados São da feitos biótica. pela biótica. E esse é o número 1. E qual que é o número 2? Esse é o primeiro. Não, que é o todo desdobramento mundo quer disso. saber. Eu acho que assim, o primeiro é esse. Nós temos outros produtos muito importantes. A gente tem uma ferramenta chamada IPCA, Índice de Potencial de Consumo. Por que a gente desenvolveu essa ferramenta estatística? Tem um estatístico muito bom, tá? Ele é muito 10. E um engenheiro com estatístico, a gente quer fazer tudo, Sim, né? sim. Então, por que a gente desenvolveu o índice de potencial de consumo? Porque muitas vezes eles entendem, nesses números a gente tem por categoria, por número de peças, por valor PDV, mas às vezes e por estado, a gente sabe quanto vende por estado, a gente sabe quais são as nossas principais regiões de atuação. Todos os negócios do setor óptico no Brasil, 35% é feito no estado de São Paulo. Segundo é Minas, com 11%, e o terceiro é Rio de Janeiro, com 6%. Então, o segundo é um terço do primeiro, Pois é. e o terceiro é metade do segundo. Olha, Então, as pessoas querem saber essas coisas. Ok, Beleza. números para se posicionar. O segundo, eu diria que é base de dados e o IPC. Por quê? Porque eles dizem assim, ok, tá, entendi, eu vou começar por esses 3 principais mercados, que são os mais aquecidos, porque eu já posso te dizer, com certeza, sem erro, sem medo de errar, que 8 estados brasileiros faz 75% dos nossos negócios. Mas ainda sobraram 19.
como é que eu me coloco nesses outros 19? Abandono eles? Ou tem dinheiro na mesa lá? Então a gente tem, o que a gente fez? A gente cruzou dados estatísticos com cidades e construiu uma ferramenta chamada Índice de Potencial de Consumo. Então eu consigo dizer para você, em todas as 5.750 cidades do Brasil, como é que os negócios do setor ótico se comportam. Ou seja, se eu quiser montar uma loja ótica, uma ótica, um franqueador vai dizer, eu vou colocar em Indaiatuba, interior de São Paulo. Olha o Paulo prospectando de novo. Eu vou colocar em Indaiatuba, na ferramenta, e ele vai me dar todas as variáveis de conhecimento, inclusive relacionando... Quantas lojas tem? Quantas lojas tem? A população e todas as variáveis que estão tudo... Nós não inventamos nada, elas estão todas validadas pelo IBGE, nós só buscamos no IBGE. O nosso expertise, o nosso conhecimento é quais são as questões que eu tenho que cruzar para influência que realmente trazem o consumo. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que frota de veículo é uma informação importante, porque muita gente só faz o exame de vista e usa óculos quando ele vai ou atualizar a carteira ou tirar a carteira. Então, frota de veículo faz interface com o IPCA. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, as cidades que têm mais universidade, as pessoas leem mais, estudam mais. Então, elas percebem mais rapidamente. Elas gastam mais à vista. Isso, elas percebem mais rápido. Minha mãe dizia assim, você vai gastar à vista, menino. E o índice das pessoas que operaram e voltou o grau. Pois é. Mas ele sempre vai voltar. Também vai, né? Então, eu sei que quanto mais cidades com IDH mais alto, consequentemente, elas têm mais universidades e mais escolaridade, consequentemente, eles usam mais óculos. Então, a gente tem uma série de... que nós descobrimos, entendemos, né? Que são os índices que vão influenciar no nosso mercado. O comportamento do consumidor. Aí a gente alinhou isso tudo às questões de... cidades polo, porque o IBGE traz isso, né? Quais são as cidades polo? Então, Indaiatuba, a cidade polo é Campinas. Sim. Então, se abrir uma ótica em Indaiatuba, vai bem, mas depende do segmento que você é. Agora, se você abrir em Campinas, certamente ela vai bem. Porque as pessoas de Indaiatuba compram em Campinas. E isso a gente consegue, o IBGE consegue te dizer hoje, porque você tira a nota fiscal e ele já sabe quanto de população compra, de Indaiatuba compra em Campinas, que é uma cidade polo. A gente trouxe tudo isso para nossa ferramenta. Porque Indaiatuba não tem uma ótica bacana. Legal, nossa, jura, Paulo? Então seria... que eu conheça, uma boa prospecção. Eu posso estar falando uma besteira. E aí a gente linkou isso com base de dados. Então, nós com base na lei da informação, a gente tem a base de dados de todas as óticas do Brasil, laboratórios e fabricantes, que são apenas 3 quinais. Então, a gente busca na Receita apenas esses 3 quinais e eu consigo listar. Então, eu quero abrir uma ótica em Indaiatuba. Será que é bom? A ferramenta vai me mostrar qual é o IDH, quantas resistências tem, quantas pessoas usam óculos. E você vende isso? Não, isso é tudo gratuito para associado. E se eu não sou associado, mas eu quero... Associe-se. A Biótica é um clube. Não, mas como você tem que vir para o clube. Você leva essas entregas, elas estão durante a feira sendo apresentadas dentro de conteúdo? Não, a gente não mostra durante a feira, porque a feira ela é B2B. Então, o nosso grande visitante é o lojista, é o nosso CEO lojista. E o meu expositor é o meu associado. Então, ele já é de casa, ele já sabe. Ele já chegou ali... sabendo tudo isso. Mas você não guarda uma informação para na feira estar levando? O que acontece durante a feira é que a gente faz um trabalho muito bem estruturado de assessoria de imprensa com o nosso jornalista, que também é nosso, trabalha pra gente. Tá. E aí, a reboque dos lançamentos da feira, os jornalistas querem saber muito de saúde, 3 pilares especificamente: saúde ocular, moda tendência e tecnologia. Esses são os 3 pilares da feira. Saúde ocular, moda e tendência e tecnologia. Então, esses dados são preciosíssimos e valiosos quando o jornalista manda um briefing para o nosso os jornalistas, os veículos mandam um briefing para nossa assessoria de imprensa, para o nosso jornalista. Então, eu fico maluca, porque ele quer saber tudo. Agora eu ensinei ele a usar as ferramentas, agora ele consegue ver sozinho. Nosso jornalista Fernando entra lá e já... agora eu já sei. Então, porque às vezes o jornalista fala, olha, eu quero ir visitar a feira, eu sou de Feira de Santana. Você sabe quantas pessoas usam óculos aqui? Você sabe quanto que vende aqui em Feira de Santana? Você sabe quantas óticas tem? A gente sabe tudo, porque alinhado a isso, em Indaiatuba, vou abrir em Indaiatuba. Quantas óticas já tem em Indaiatuba? É só ir para a base de dados. A base de dados vai te dar todas as óticas em Indaiatuba. CNPJ, endereço, se ela é franqueada, se ela é
Tudo, absolutamente. Você tem o cadastro. Mas então, assim, vamos lá. Cadastro de associado e não associado, porque é cadastro do mercado. Do cliente dele. Sim, mas do mercado, certo? Ou É seja, que- então eu sou um jornalista, eu quero criar uma pauta, ou eu quero trazer uma pauta. Eu tenho uma base de dados completa. Mas olha só, então a gente está indo para o lugar assim. A associação, ela não tem que ficar olhando como êxito o que acontece com a feira só. Não. De novo, a feira E aí é o nosso item. terceiro produto é feira. Nosso terceiro produto, nós temos muitos Sim. produtos, muitos, inúmeros. Depois eu posso te mandar um Não, link. mas tudo bem, você tem Mas ali dos números, 3 o mais IPC. importantes, a feira é o terceiro. Não é o primeiro, não é o segundo, é o terceiro. Mas a feira continua sendo aquele momento do encontro setorial. Aí você Isso. ia falar Mas sobre a isso. feira, Fala a do feira é importante, Fala né? do sucesso da feira e o que você teve que fazer de diferente para poder dar esse Upgrade. Pronto, Então, perfeito. aí o nosso terceiro produto é a feira. Então, quando a gente entendeu que a associação, ela vive de associativa, e hoje a gente já conseguiu, tá? Com esses ajustes de processo, com esses ajustes... O que é arrecadado de dá conta de gastar, pessoas. dá conta do Como seu nós mês. somos uma entidade sem fins lucrativos, a ideia não é ganhar dinheiro com a associação, Tudo bem, mas sobreviver totalmente Beleza. da associativa. Então, hoje a gente sobrevive totalmente associativa. E os outros upselling acabam E sendo a gente outras coisas. acabou durante a pandemia, ficando totalmente home office. A gente mudou todos os processos de atividades para entregas. Nós não temos atividades. Perguntar para mim, pro pessoal do nosso relacionamento, qual a sua atividade hoje? Ela te olha com uma cara de susto. Que mundo você vive? Não, eu tenho tais entregas hoje. Hoje eu tenho que entregar isso, isso, isso hoje. Todo mundo tem entrega todos os dias, com prazos definidos, processo estruturado. Quando a gente transformou tudo em entrega, a gente ganhou uma produtividade enorme. Então, aquela biótica de 19, que tinha 11 funcionários, hoje ela entrega muito mais com 5. A gente entrega com 5 funcionários. Claro que a gente tem nossos terceirizados, mas fixo, nós tínhamos 11 e entregamos com 5. E entregamos muito mais. E aí, para o funcionário também é um benefício não ter que ficar lá, vir de longe, transporte. Sem dúvida. E aí a gente começou, transformou tudo isso em entregas, a coisa ficou muito produtiva, o conselho gostou da brincadeira e falou, vamos continuar. Aí a gente hoje tem um coworking, esse coworking, são vários em São Paulo, então cada um pode trabalhar onde quiser, mas a gente tem um coworking sede, que é na Chucre Zaidan, na Torre Z, nosso endereço fiscal, e aí Qual que é? é o Torre Z, o Regus, no 23º. Então a gente tá lá, custo-benefício excelente. Você sabia que o CFO da Regus é um amigo? Ele que bom. surtou com a mulher, os filhos e foi embora. O senhor da Regus é um amigo. Interessante. Surtou e foi embora ainda. Surtou que eu digo assim, não, foi conhecer um negócio diferente. Acho que tomara que ele não assista. O Maurício é gente boa demais, Ele ele vinha do surtou e foi Telaria, ele e a esposa era apresentadora na Rede Gazeta com os filhos. Enfim, compraram o motorhome, estão vivendo na Europa, passeando de motorhome pela Europa. Curtir a vida, então, maravilhoso. super bem, então um foi um ano... surto positivo. Um surto muito positivo. Eu achei que era alguma coisa. Mas, então, enfim. hoje a gente, assim, o que a gente faz o que a gente chama de híbrido, tá? Um híbrido baseado em entregas. Se minha entrega precisa de uma reunião, a pessoa vai pro coworking, ou pro da Torre Z, ou pro qualquer um de São Paulo, porque ela tem uma entrada ali pelo app. E vai trabalhar. Seus associados podem usar? Pode usar. Beleza. Então, se eu não tenho uma entrega que envolva uma ida ao coworking, eu não preciso ir. Mas eu sei que a pessoa está trabalhando, porque no dia tal ela vai me entregar. E ninguém entrega produtos e serviços sem ter trabalhado neles. Isso não existe. Quem trabalhou para ele? Sim, Alguém trabalhou. Pronto, já estamos no mesmo. Eu vou te copiar, tá? Hoje a gente... Bacana. Então, hoje a gente tem entregas muito bem estruturadas. Inclusive, eu sou cobrada. Eu tava vindo pra cá, a pessoa do relacionamento falou, Ambra, eu não recebi tal coisa. Hoje eu tenho uma entrega, eu vou precisar disso. Eu digo, eu vou te mandar. Vou te mandar, calma. Então, as pessoas hoje já tem isso. A gente trabalha com um time muito maduro. Isso refletiu na feira, né? Refletiu em tudo, absolutamente tudo. Então, a gente tem um time muito maduro, apaixonado pelo que faz, né? Porque também você tem que ser um líder inspirador, você tem que mover essas pessoas, né? E às vezes o conselho me diz certas coisas, o presidente do conselho me diz certas coisas, eu digo assim, calma, quem tá lá no front sou eu, então peraí. Deixa comigo que eu, né? A gente é que sabe como ser apaixonante, como ser inspirador, como querer ser seguido, porque as coisas têm que ser dessa forma, ainda mais num processo onde você é dono do seu processo, é dono da sua entrega, e você tem que fazer ela da melhor maneira possível, né? Então a gente tem um time muito maduro, muito comprometido,
procuro ser uma liderança inspiradora para eles, né? Que realmente eles queiram fazer coisas cada vez mais e melhor. E a gente, assim, tem números incríveis em tudo, desde números de pauta, do que a gente está na imprensa, de quantas vezes a Biótica é citada. Se você escrever Óptica com P, que é o certo, tá, pessoal? Google, acho que tenho certeza que no Google a relevância é a biótica. Só vai dar biótica, né? Porque a gente tem essa relevância hoje. A gente construiu uma relevância e a gente construiu uma reputação. O que a gente pode esperar para a Biótica 2026? Isso aí, a feira como um produto muito queridinho dos associados, né? Então, o que a gente fez? A gente criou portfólio, cresceu associados, fidelizou esses associados. Os nossos números são incríveis, é mais ou menos 10-3. Cada 10 empresas que pedem para se associar, a gente só consegue admitir 3. Uau! Devido aos critérios para se associar. Tá? Então, é difícil, entrar no clube é difícil, e aí quem tá valoriza, né? Com isso, a gente entrega as coisas interessantes, inclusive uma feira. Aí a feira a gente foi pensar, se nós vamos sobreviver, né, refletimos sobre ela, se nós vamos sobreviver dos nossos serviços, que foi o clique, porque não sei se você vai se lembrar, mas a gente não realizou em 20 e não realizou em 21. Sim. Porque em 21 teve a segunda onda, Sim. Em março, e a gente estava em abril de novo. E aí, Isso. rapidamente, eu decidi, gente, não vamos fazer. E a gente só foi reabrir em agosto. Mas nós mudamos para abril de 2022. Não, nós reabrimos o negócio em agosto. E eu fui lá para abril de 22. 22. Então, a minha primeira feira que eu estreiei, ou estreia demorada, demorou 2 anos. 22. Foi em 22. Então, 22 estávamos com azul parcial, 23 com azul inteiro, 24 com vermelho parcial, 25 com vermelho inteiro. Só que detalhe. Agora eu quero crescer, seu Paulo. Não, Como detalhe, é que eu faço? No azul, quando você fala o azul inteiro, aí é o azul inteiro mesmo. Porque dentro do credenciamento foi a primeira vez que eu vi que alguém fez montagem de exposição. Dentro do foi credenciamento. Todo lugar. Mas Todo lugar tem exposição. foi muito legal, muito legal. Aí a gente agora tá querendo crescer um pouco, né? Mas tem suas limitações aí, a gente vai vencer as limitações então, de alguma forma. 2025 a gente deve ficar o vermelho inteiro de novo. 26. Desculpa, 26, vermelho inteiro como foi em 25. Estamos fazendo o segundo piso, né? Um em cima do outro já. Sim. Porque eu tenho uma demanda de crescer em torno de 10% do espaço. Eu tenho realmente essa demanda. E aí, para que o evento realmente fosse encantador, né, trouxesse esse encanto, a gente fez uma mudança muito estrutural. Se eu vou viver da minha associativa, se o evento é uma entrega, então ele tem que ser uma entrega de valor, com baixo custo e alta rentabilidade. E foi isso que a gente foi trabalhar. Então a gente conseguiu reduzir muito o custo do evento. Só que você reduz até o limite que você controla, Sim, né, Ambra? claro, sem dúvida. E a gente só controla o piso, né? Porque eles são e você acha autônomos para escolher a montadora, a montagem. Então, e você acha que limitar a altura, limitar o tamanho, isso tudo é contenção de despesa no final? É tentar ensinar para o expositor, para o seu cliente, o seu associado, que não está aí o grande valor? A gente não limita quase nada. Se você olhar o nosso manual, ele é muito liberal. Eu diria que ele é liberal. Por quê? Porque é muito poucas limitações. A gente tem as regras de segurança. Então, a gente tem umas questões ali de limitação de manual, mas estão relacionadas à logística, que é muito importante. Então, a gente ajusta ali umas questões, né, de ajustar as empresas para que elas tenham mais liberdade de montar até mais tarde. O que a gente fala aqui internamente é que quando tem boa vontade, todo mundo joga. Todo mundo joga. Então, assim, as nossas limitações de manual, de expositor, são essas. O restante é com eles. Eu digo que eu monto o palco. Quem faz o show são eles. Porque, assim, tem muito dinheiro jogado, né? Muito dinheiro colocado em coisas que, na verdade, não são... No final do dia, não é o produto. Não é o produto. É a montagem da cara. Mas isso, com o tempo, acho que a gente vai mexer, eu acho que aí é uma questão de amadurecimento de cada expositor, de cada player, né? O que ele quer mostrar para o mercado e como é que ele quer fazer negócio. E nisso a gente não pode interferir, é uma questão dele. Certo. Né? Então, acho que a gente deu uma conotação diferente, a gente tem um custo-benefício interessante para o expositor.
Com isso, a gente mudou também um pouquinho o modelo, porque hoje só associado pode ser expositor, que é muito bom, porque eles se sentem nesse clube, por isso eles querem se mostrar nesse clube. Somente associado pode ser um expositor. Portanto, quer jogar no time, quer vir para o clube, pode vir. É característica do negócio. Característica do negócio. E por que é um portfólio grande? Porque eu tenho a piscina, eu tenho as quadras, eu tenho a sauna. Às vezes você só quer usar a piscina, mas tem o cara que quer usar a sauna. E tem o cara que quer usar a quadra de futebol. E tem o cara que usa tudo. Então, assim, a gente tem essa gama de produtos e serviços e cada um usa a sua necessidade e a sua conveniência. Olha, nós fizemos um podcast completamente diferente do que a gente tinha programado. Ah, que bom, atrapalhei tudo, né? Não, foi muito legal. Na verdade, foi muito bacana. A gente está aqui gravando já faz, olha, só para você ter ideia. 1 hora. Já faz 1h10. Mais de uma vez. A gente estourou muito o nosso tempo e a gente não fez absolutamente nada do que a gente programou a fazer, não sei um pedacinho. Mas o ping-pong é uma tradição que tem que ser honrada. Então, para a gente esquentar para o ping-pong, não posso deixar de te fazer uma pergunta. Claro. Você tem que lembrar de algo engraçado, um perrengue chique que você viveu na feira. Nossa, mas são tantos. Mas escolhe um. Mas só que é um. Tantos perrengues que o pessoal fala, nossa, eu não te vejo durante a feira. Eu digo, gente, estamos todos no bastidor apagando incêndios. O nosso time, né, a gente faz uma campanha muito estruturada. De maio a novembro é a nossa campanha institucional. A gente foca em todos os produtos e serviços da entidade. E de novembro a abril é a campanha da feira. A gente foca na campanha da feira. E a gente tem o pessoal ali trabalhando. E a gente tem uma figurinha que a gente manda, né? Na época um pro outro, que é muito característica nossa. Que é, durante a feira, tanta bagunça que a gente tem uma figurinha que é uma Barbie, toda bem arrumadinha assim, e o carro dela tá pegando fogo no fundo. Somos nós. A gente aparece assim com aquela carinha que tá tudo perfeito. Depois eu te mando. Você tá tudo perfeito e sob controle, o carro pegando fogo ali atrás. Mas tá tudo ótimo. Olha que cara plena. Então as pessoas falam, nossa, eu nem te vi. Eu digo, eu estava nos bastidores apagando incêndio. Mas eu vou te contar uma ótima, porque não porque eu selecionei, mas é porque eu falei dela essa semana. A gente riu muito com uma montadora. Saber. E a gente falou, então, como ela tá fresca aqui, eu lembrei dela. Eu conversei com a montadora essa semana, a gente riu muito, né? Ele montou, é uma montadora tradicional, com muita qualidade na nossa feira. Ele montou lá o stand, e esse stand, ele tinha uma lona gigante. O stand tinha 5 metros, acho que 5 metros de altura. E ele colocou uma lona enorme. A parede devia ter uns 3 ou 4 por 5 de altura, era gigantesca. E uma lona linda, com uma imagem linda, e de repente, a montadora, estávamos já todos cansados acompanhando a montagem. Vem essa pessoa da montadora, que é um querido nosso, e falou assim: vocês não sabem o que me aconteceu. Eu disse, o que aconteceu? Porque acontece tantas coisas, o que aconteceu? Né? Falou, rasgaram a lona. Que lona? Aquela do paredão. Mas como assim? Aí ele sabia quem tinha rasgado a lona. Ele falou assim, olha, aquele stand ali X passou carregando o carrinho. E rasgou a lona. Rasgou a lona. Mas a feira abre amanhã, não tenho condição de fazer essa lona. O que a gente vai fazer? A hora que a dona do stand vê, vai me matar. Aí eu olhei e falei, meu Deus, vamos lá ver. Aí fomos todos, e era um rasgo 30 centímetros, assim, bem baixo. Aí a gente olhou e falou assim, se colocar um jardim embaixo, um jardim, mas onde é que a gente vai arranjar jardim agora? Aí saem malucos atrás do nosso ginásio oficial. Você botou uma folhagem embaixo. Aí botamos lá, né? Aí tinha que encontrar todas as urecas, eu não lembro que planta que era, tudo do mesmo tamanho. Na noite anterior, abertura, para aparecer. Aí tinha que fazer a cenografia, né? E a gente ficou maluco. Isso foi quase que a noite inteira, né? E aí conseguimos, né? E aí olhamos assim, aí o paredão, a gente... Ficou lindo. Aí nesse dia, o CEO desse stand, que é muito exigente, por algum motivo ele chegou antes da feira abrir de manhã e foi lá olhar. E por algum motivo, ele sentou no stand da frente olhando pro paredão. E aí todo mundo assim, em pânico, assim, né? Ferrou. Em pânico. Aí essa pessoa do montador falou assim, ele tá vendo o rasgo. Ele viu o rasgo. A gente...
tenha fé, ele não viu o rasgo. Não, ele não viu o rasgo. Não, ele viu o rasgo. Aí, de repente, ele levantou e falou, nossa, mas não tinha isso no projeto, mas ficou tão bom. Tão bonito. Nossa, ficou tão sustentável. natural. Ficou tão natural. Então. E até hoje a gente ri. E a gente brinca um com o outro. E o rasgo? E o rasgo? Não, sem rasgo, pelo amor de Deus. Mas Então, assim, bom. que são rasgo coisas providencial, né? incríveis, incríveis. Esse é o mundo feira, né? As coisas acontecem Exatamente. e você não sabe nem por Na quê. noite anterior à abertura, você passa no stand, tá lá o dono da empresa e fala assim, eu não gostei daquele pilar. Você fala, É. que incrível! O que a gente pode fazer para melhorar esse pilar, né? Mas Então, faz, assim, faz parte. faz parte. Isso Então, é assim, feira. o que é feira, né? Feira é você ser flexível, criativo, rápido para decidir, manter a expectativa lá em cima. E eu digo que feira não é algo que acontece. A feira não é algo que acontece só naqueles dias de realização, né? A feira ela tem que motivar cabeças e corações para que depois que ela termine, ela continue trazendo essa emoção para as pessoas e realizando negócios, porque os negócios continuam durante o ano iniciados na feira. Uma das coisas que eu Muito sempre legal. apregoei durante a pandemia e que nós vimos agora na Feira Mundial lá no Japão, é que não tem como. O evento, o feira, ele usa os 5 sentidos que nós temos direitos, né? Sim. E de uma forma equalitária entre eles. O ser humano tem essa característica. Na pandemia, nós somos privados de alguns. E realmente o que faz com que o evento presencial seja um sucesso é quando um expositor ou quando um evento, ele realmente usa e abusa desses 5 sentidos. Exatamente. A gente sabe que para interagir, né, já vou defender aqui o setor óptico, hein? Para interagir, isso é estudado, né? Nosso consultor médico sempre fala disso com a gente, que é um médico muito especialista. São 5 sentidos, dá-se a impressão de que cada um é 20% da interação com o meio ambiente. Mas não é, né? Mas se você tiver a visão e apenas mais um sentido dos outros 4, você tem 80% de interação com o meio. Uau. 80%. Vou anotar isso também. Tá? Uau. Então, Bom. assim, o que você vê na feira vai ficar na sua mente, vai ficar no seu coração. Então, é muito importante ver, evidentemente. E eu tive um chefe que falava que vocês enxergam, mas vocês não veem. Olha o quanto é importante ver, Você né? só enxerga, mas você não viu, né? Porque Doutor, quando você vê com vários sentidos. Paulo Mussi, lá de Pato Branco. Vocês enxergam, mas vocês não veem. Isso foi uma crítica construtiva que me acompanha desde então. Eu tenho muito a falar sobre esse ser humano. Move cabeças e corações. Exatamente. Então, Vou falar um grande abraço ao Dr. Paulo Mussi, se um dia puder ver ou escutar isso aqui. Vamos lá, vamos pro Então vamos para o nosso ping-pong. A gente pergunta, você responde, é papum. E aí eu já vou pegar esse link aqui de frases filosóficas que Paulo Ventura acabou de falar. Não é? Uma frase, um pensamento que te guia. Relacionamento. Entidade é relacionamento. Um adjetivo só que te define. Objetividade. Uma característica que seja importante em uma pessoa. Honestidade. Qual a primeira coisa que você faz quando você chega no trabalho? Olhar a agenda. Perfeito. Muito bom. Apostamos. A trilha sonora da sua vida ou um estilo musical que você gosta? Ai, deixa eu pensar aqui. Essa me pegou, hein? Eu acho que seria um pop rock bem agitado. Você tem um hobby? Eu adoro me exercitar. Família para você? É a base, estrutura para tudo. Um ídolo? Eu acho que todas as pessoas que todo dia acordam, pensam no seu sonho, se desenvolvem, lutam e buscam incansavelmente eles. Então eu diria que todas as pessoas que têm um sonho e que lutam por ele todos os dias. Uma viagem inesquecível? Eu adoro uma praia, né, pessoal? Eu adoro, né? Um sonho? Que as pessoas sejam mais tolerantes umas com as outras e que elas entendam que somos seres que falhamos e que precisamos tolerar esses pequenos defeitos para que façamos juntos coisas maiores, porque eu acredito nisso, eu acredito que a gente não faz nada sozinho. Uma experiência única? Eu acho que tem 2 coisas, né? Acho que quando você se casa, é uma experiência de doação, né, que não é fácil. A gente acabou de dizer que as pessoas têm defeitos e que a gente tem que ser tolerante e entendê-los. E quando você se torna mãe. Se eu tivesse aqui a capacidade de te colocar numa máquina do tempo, então a gente está numa cápsula fechada e você vai entrar.
E eu vou transportar você, Ambra, lá para a faculdade, para a universidade, em qualquer momento daquele momento que você estava por ali. E você vai ter a chance de encontrar com a Ambra, desses lá de trás. E ela está lá fazendo o seu trabalho de pesquisa, fazendo os seus relatórios. E você tivesse o plano de encontrar com ela, neste momento. O que você diria no ouvido da Ambra lá de trás? Falar assim, menina, faz isso, não faz isso. Que conselho mágico você daria para ela naquele momento que acompanhasse a nova Ambra daí para frente? Eu diria para ela bem baixinho. Continua fazendo a mesma coisa, vai dar certo. Que bom. Eu acho que essa é a certeza que a gente tem que ter, né? Vai dar tudo certo. Que legal. Continua sonhando, continua ousando, continua pensando grande e trabalhe muito. Não vem de graça, né? Não, nada vem de graça. Eu digo que eu trabalho muito, eu trabalho de sol a sol. Pessoal, eu começo muito cedo, acabo muito tarde. Nada na minha vida vem de graça. Eu trabalho muito, estudo muito, me dedico muito. Então eu diria, continua, vai dar tudo certo. Não muda nada, vai em frente. Eu até vou fazer um comentário final aqui. Eu vejo que esse episódio, ele teve uma característica bem diferente do que a gente tem feito normalmente, né, Cláudia? E ele teve, assim, para quem está em entidade, para quem está nesse mundo do associativismo, para quem vive este momento de entidade com feira, para você que está aí, que trabalha nas entidades por aí, que faz suas próprias feiras ou seus próprios eventos, vale a pena assistir. Mesmo, foi uma aula de associação, foi uma aula de como que a gente pode transformar histórias em negócio, porque no final a gente está sempre sim se relacionando e fazendo negócio. Obrigada, Paulo, obrigada, Cláudia. Foi um bate-papo maravilhoso e eu tenho que agradecer vocês também, porque o Expo Center Norte tem sido um grande parceiro nessa trajetória. A gente se ajuda em tudo, acho que sempre é assim, é uma via de duas mãos. E tem se consolidado o Center Norte como um grande parceiro, e isso se deve a pessoas como vocês. Então, meu muito obrigada. Ambra, obrigada mais uma vez, né, por estar aqui com a gente, ser tão generosa com o seu conteúdo, com as suas entregas e também pela parceria de tantos anos. Que prazer foi ouvir a Ambra aqui, todas as histórias da Biótica, como ela chegou lá, aprender um pouco mais sobre associativismo, as entregas da associação e o impacto da feira também para uma associação que representa um mercado. Se você ficou aqui conosco, eu agradeço a sua presença, mas não deixa de indicar para os amigos e seguir aqui o nosso podcast. Um abraço e até a próxima!